Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Que o Senhor possa nos assistir em nossas dificuldades. Colocamos a necessidade da nossa casa, da nossa família, diante de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Exultai o Senhor, nossa força. Exultai no Senhor, ou seja, o Senhor que é a nossa força. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem odores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus, o teu Senhor, e da terra do Egito te arranquei. Então o Senhor exige de nós fidelidade, que realmente não façamos de nada, nem de bem material nenhum, nem de outro homem ou de outra mulher, um Deus. Muitos pais colocam seus filhos como deuses, substitui Deus pelos filhos. Então nós não podemos também ter esse apego. Nós sempre devemos ser educadores, amar os nossos filhos, mas reconhecendo que eles são cidadãos do mundo. Você tem uma vida para viver, pai, uma vida para viver, mãe. Tem que administrar sua família como um todo, né? E também não pode a esposa colocar o esposo como Deus e nem o esposo colocar a esposa substituindo Deus. Temos as dificuldades, temos tudo e devemos amar um ao outro, mas nada pode substituir o lugar de Deus. Exultai no Senhor, nossa força. Reflexão do dia 4 de agosto de 2023. São João Maria Vianney. Memória, sexta-feira. A história de São João Maria Vianney é interessante. Ele é padroeiro dos sacerdotes. E ele teve muita dificuldade para desenvolver a sua vocação, porque sua família, principalmente seu pai, tentou impedir de todas as formas que ele seguisse esse chamado do Senhor. Ele foi um padre extraordinário, um sacerdote extraordinário, tanto que ele é padroeiro dos sacerdotes. Modificou a realidade da igreja em torno da sua vida, 1786 a 1859, por aí. São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, nós pedimos a vossa intercessão para que os seminaristas, hoje, nos seminários, ainda no desenvolvimento das suas vocações, não desistam, né? Apesar da dificuldade, assim como foi a vossa vida sacerdotal, inspira cada seminarista, cada futuro padre e padres também que já exerce a sua função a estar junto e anunciando Jesus Cristo e salvando almas. Amém. São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, rogai e intercedei por nós. Primeira leitura. A primeira leitura está em Levítico, capítulo 23, de 1 a 37. Nós vamos ver aí o estabelecimento da parte de Deus, as festas judaicas. O Senhor falou a Moisés dizendo: são estas as solenidades do Senhor em que convocarei as santas assembleias no devido tempo. Então aí, na palavra, ela se desenvolve, aí nós vamos ver a Páscoa, nós vamos ver o Pentecoste, a solenidade dos pães ázimos. Então vamos ter diversas festas onde se estabelece uma ligação com o Senhor. Então, para que o povo não esqueça destas festas. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que vos darei e tiveres feito a colheita, levareis aos sacerdotes um feixe de espigas, como nos primeiros frutos de vossa colheita. O sacerdote elevará esses feixes de espiga diante do Senhor, para que ele vos seja favorável, e fará isso no dia seguinte ao sábado. Então nós temos várias festas, incluindo aí o Pentecoste, que é a festa da colheita. Então também quando nós atualmente celebramos Pentecoste, nós damos muita ênfase ao que aconteceu no tempo de Jesus, que foi a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Mas Pentecoste quer dizer tempo de colheita. Por isso que a igreja foi instituída oficialmente no tempo de Pentecoste. Estas são as solenidades do Senhor, nas quais convocarei santas assembleias.
para oferecer ao Senhor sacrifícios pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada qual no seu dia prescrito. Palavra do Senhor. O importante é que o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas invocações, santas convocações. A igreja nos convoca a celebrar, principalmente Semana Santa, né? Semana Santa, o Sábado Santo, o dia da Páscoa. Então tem todo um poder, todo um desejo de Deus para que essas festas sejam celebradas em santidade. É muito triste, é muito preocupante quando nós vemos, inclusive dentro das famílias, a substituição no tempo da Páscoa de Jesus Cristo, que é a motivação da nossa Páscoa, sendo substituído por um coelho de Páscoa que não tem nada a ver com o tempo litúrgico. Ovo de Páscoa, gente, não tem nada a ver. O próprio chocolate em substituição àquilo que é divino, aquilo que é o foco dessa festa litúrgica, que é Cristo Jesus. Jesus está lá na ressurreição. Antes tem a Semana Santa, onde nós vemos Jesus sendo crucificado, morto e sepultado, e não se dá nenhuma ênfase familiar, né? Ou mesmo muitos da nossa comunidade, muitas famílias ficam fora de toda essa festividade, de todo esse momento de contemplação e oração. Mas veja que a preocupação do Senhor, antes mesmo de Jesus, nós estamos falando do tempo de Levítico, tempo de Moisés, são milhares de anos antes de Jesus. Essas festas, então, ela tem uma duração extensiva, não só 2000 anos, talvez 4000 anos de festa, né? Desta preocupação do Senhor em conservar e manter a memória humana, esta ligação com o santo, com o divino, para que nós saibamos que é o Senhor que nos prepara, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos convoca. E também essa festa sendo celebrada de geração em geração, mostra-nos também a misericórdia de Deus, o plano de salvação. Então, Jesus já estava pré-figurado, anunciado, desde muitos anos antes mesmo do seu nascimento, quando o povo de Israel guardava, assim, as festas santas. Que possamos guardar daqui para frente, que possamos instruir os nossos filhos em tempo de Natal e as demais festas litúrgicas, e nunca permitir que na nossa família seja sombreado, seja eliminado a pessoa de Jesus Cristo, o verdadeiro sentido de cada festa dessa. Isso é ser sacerdote na dimensão laica, um pai e a mãe que toma conta da sua família e não permite que o mal e que esse modernismo louco entre em sua família. Ao contrário, eleva os filhos para que possam celebrar junto com a igreja e diante do Senhor em família cada festa santa dessa. Amém. Evangelho está em Mateus capítulo 13, de 54 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Olha bem o que acontece no Evangelho de hoje. Olha como estas filosofias. Lá no tempo de Jesus, estava muito forte o helenismo, muito forte essa cultura onde o Império Romano coloca na cidade de Israel, né? Então, junto com o Império Romano também vem muitas influências pagãs e tudo mais. E no helenismo, o que vale mesmo é o prazer, é a realização humana diante dos deuses. Os deuses existem para dar-lhes prazer. Os deuses são objetos que as pessoas podem tocar, né? E não um Deus longe, fora do universo, fora da realidade. Normalmente tem ícones. E também, por exemplo, dentro ali da cultura romana, César era um deus. Então, normalmente eles iam colocando pessoas no lugar de Deus, a divindade humana. O helenismo ela tem uma flexibilização muito grande, mistura um pouco das outras filosofias da época, gnosticismo e tudo mais, e transforma aqui, bate tudo aquilo no liquidificador, o que sair dali é religião. Então, sobre esta influência, né, olha o que acontece no tempo de Jesus. Naquele tempo, dirigindo-se à sua terra,
Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados. Jesus está evangelizando onde ele nasceu. E diziam: de onde vem essa sabedoria, esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não se chamam Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Nós temos aí nesse evangelho de hoje duas realidades. Primeiro, famílias que não vivem a fé. As famílias que são distantes, né? Então Jesus fala, um profeta não é estimado em sua própria pátria, em sua família, porque a família já está distante da religião. Tão grande é a distância que já não percebe mais o sagrado dentro da família. A casa já não é mais um templo do Senhor. Antigamente, todas as casas da minha geração tinham um corredor e tinha um oratóriozinho, ou então tinha um quartinho pequenininho que era o oratório. Papai, mamãe, vovô, vovó ia lá diante do altar, ficava orando. Ali tinha uma imagenzinha, alguma coisa, né, que era benta. E ali fala. Então o espaço tinha esse clima de oração dentro de casa. Antigamente também nas varandas colocava-se uma imagem do santo preferido da família, o santo protetor. Tudo isso foi se perdendo com o tempo, mas não pode se perder a santidade, o espaço santo do lar. E Jesus fala, em sua própria pátria, em sua família, já não existe mais a percepção da coisa sacra. E também nós não podemos permitir que a nossa casa também saia este nome poderoso de Jesus. Nós temos que ter cuidado, porque as pessoas do tempo de Jesus, na cidade de Jesus, onde ele cresceram, só via Jesus como o ser humano. Eles só estão olhando a humanidade de Jesus. Então, nos nossos tempos também, nós temos que ter cuidado, porque a pessoa humana está tendo muito mais valor, se sobrepondo ao valor do próprio Cristo e o valor do próprio Deus. Isso nós chamamos de humanismo. Desde o século XIV, o humanismo ele prepara, logo após o renascentismo, surge o humanismo. E depois tem, na Revolução Francesa, nos anos 1800, o seu ápice, onde coloca o homem no lugar de Deus. Então nós não precisamos mais de Deus. E de lá para cá, você entende isso tudo como modernismo, que é o que está acontecendo nos dias de hoje, onde a igreja está tentando, eles querem sufocar a igreja, as religiões, tirar o nome de Jesus da história, sufocar o poder de Deus, dando ao homem total liberdade. Então é isso que está acontecendo também na comunidade de Jesus. De onde vem essa sabedoria, esses milagres? Aí eles olham só para o lado humano de Jesus. Ele não é o filho do carpinteiro, sua mãe não se chama Maria, dando sinal então de que eles desconhecem totalmente as profecias, porque aquelas casas, as famílias onde Jesus habitava ali, naquela região, eles não davam nenhuma importância à religiosidade, às profecias. Todos desconheciam o mistério de Deus. Então nós temos que estar muito atento, porque nós estamos vivendo exatamente esse momento hoje em nossas famílias. É necessário que o pai seja um catequista, a mãe seja um catequista, para que toda a família perceba que os tempos proféticos, o que está acontecendo no mundo, o que há de acontecer, a segunda vinda de Jesus, e preparemos juntos assim a salvação de nossa casa. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. O nosso objetivo é refletir sobre a palavra de Deus todos os dias, tratando da primeira leitura, o Santo Evangelho, mas sempre analisando na perspectiva do Santo do dia, do Salmo responsorial, e criando assim motivação para a conversão pessoal, para que sejamos cada vez mais preparados para um Jesus que vem.
Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.